Monstros gigantes e poderosos fazem parte tanto da cultura popular como de lendas e folclores. Nesse vídeo falaremos de 5 monstros muito icônicos e poderosos. Seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Antes de começar, eu preciso deixar claro que o 5 forte nem do mais forte para o mais fraco. A disputa de força entre esses monstros fica para outro vídeo. Dito isso, vamos começar. Primeiro monstro, King Kong. O King Kong teve sua primeira aparição em 1933 e é um dos monstros mais icônicos da história do cinema. Ele possui 9 filmes próprios. O King Kong variou muito no tamanho, ele já teve 20 metros, no filme A Ilha da Caveira ele tinha 32 metros, o que é equivalente a mais ou menos um prédio de 10 andares. Ele já teve também 45 metros e no último filme, King Kong vs Godzilla, ambos os monstros tinham aproximadamente a mesma altura, então o Kong deveria ter algo entre 100 e 120 metros. E o Kong não é apenas grande, ele também é absurdamente forte. Afinal, gorilas são muito fortes. Para você ter uma noção, 50% dos homens conseguem carregar um pouco mais que o próprio peso, ou menos do que isso. Apenas homens bem treinados conseguem levantar 2 vezes ou mais do próprio peso. Então, em média, um humano de 80 kg consegue carregar de 80 a 100 kg. Mas um gorila não. Gorilas são capazes de levantar 10 vezes o seu peso. E o Kong pesa em torno de 10.000 toneladas. Fora isso, o Kong também possui a pele mais resistente do que de um gorila comum e possui mais vigor físico. Mas a sua maior qualidade é, sem dúvidas, a inteligência. O Kong está entre os monstros mais inteligentes dessa lista. Mesmo porque, em muitas situações, ele se mostrou muito mais inteligente do que os monstros do mundo dele. Monstro número 2, King Ghidorah. O King Ghidorah é uma mistura de dragão e pode pesar até 50.000 toneladas. Podemos dizer que o King usa qualquer tipo de arma e pode resistir até mesmo à rajada atômica do Godzilla sem maiores problemas. Eu não conheço nenhum outro monstro capaz de fazer. Se inscreva, você não vai se arrepender. Monstro número 3, Dragões. Talvez as criaturas mais famosas e épicas de todos os tempos. Não dá para contar em quantos filmes, séries e animes eles já apareceram. Um exemplo bem recente foi o Game of Thrones. Devido à grande quantidade de lendas, as características dos dragões são muito variadas. Alguns são bons, alguns são maus e outros são como animais que agem por puro instinto. Mas em muitos casos, os dragões são muito inteligentes, até mesmo mais inteligentes que os humanos. Dragões são basicamente répteis alados de tamanho colossal que possuem sempre algum tipo de baforada muito poderosa. Ao contrário do que muitos pensam, dragões nem sempre são vermelhos e cospem fogo. Existem dragões de todas as cores, azuis, brancos, negros, dourados, prateados, etc. Assim como podem lançar pela boca outras coisas além de fogo, como gelo, ácido, plasma e por aí vai. Fora isso, em algumas versões, os dragões podem lançar magias, assumir uma forma humana e ficam mais poderosos com o passar do tempo. Eles são tão poderosos que em certas mitologias são considerados deuses. Monstro número 4, Godzilla. O Godzilla é considerado o rei dos monstros de 2 filmes, incluindo até animações. Na versão de energias, onda de choque plasmática, criação de campo eletromagnético, criação de domínio nuclear, alguns dessa lista. E não só isso, na verdade ele já foi capaz de derrotar vários monstros juntos. Em uma de suas versões, ele já foi capaz de varrer da Terra todos os demais monstros. E Cthulhu. O Cthulhu é uma entidade cósmica criada pelo escritor Lovecraft em 1926. Ele basicamente é uma mistura de um humanoide com um polvo e um dragão. Ou pelo menos é assim que o nosso cérebro entende, visto que a aparência dele é incompreensível para a humanidade. Então essa aparência que você está vendo nas imagens nada mais é do que a forma que o nosso cérebro entende. E antes de prosseguir, é bom lembrar que o nome dele é impronunciável para nós, os seres humanos. Basicamente, o nome dele é um som animalesco e grotesco que nós não conseguimos reproduzir. Portanto, não seja o cara chato que vai ficar corrigindo o coleguinha. Ah, não é Cthulhu, é Cthulhu. Não interessa, mesmo porque não existe uma forma correta de pronunciar. Na verdade, todos os seres conhecidos como The Old Ones possuem nomes impronunciáveis para os humanos, e o Cthulhu é um deles.
O Cthulhu é sinônimo de horror, magia e do mais puro mal. Ele é uma entidade cósmica maligna adorada por uma seita milenar que busca trazê-lo de volta ao nosso mundo. A volta do Cthulhu ao nosso mundo representaria o Apocalipse. Daí você consegue entender o nível de poder dessa criatura. Ele é a representação do mal e da loucura. Qualquer pessoa que vê o Cthulhu tem a mente quebrada, entrando em loucura e desespero. O nível de poder dele é tão insano que ele não precisa fazer nada contra você. O simples fato de você olhar para ele já basta. O Cthulhu é um alienígena que veio para a Terra muito antes da raça humana existir. Quando ele chegou aqui, ele encontrou criaturas que dominavam o nosso planeta, chamadas de Elder Things. Esses seres eram gigantescos, verdadeiros monstros. Cthulhu venceu muitos desses e para isso ele invocou incontáveis Cthulhus, que basicamente são versões menores do Cthulhu e que servem ao seu mestre. Esses Cthulhus se parecem até com os Illithids, ou Illithids, criaturas do RPG de D&D, que está na tela agora. No momento, Cthulhu está hibernando nas profundezas do oceano em uma cidade chamada R'lyeh. E mesmo hibernando, e mesmo estando debaixo da água, ele ainda pode entrar nos sonhos das pessoas, levando muitas delas à loucura. Ele também pode manipular a mente das pessoas e é através dessa manipulação da mente que ele recruta seguidores para o seu culto. Além disso, ele pode conceder imortalidade, assim como ele fez com os líderes do seu culto. O Cthulhu é feito a partir de matéria desconhecida pelos seres humanos e não está vinculado às leis da natureza. Dentre os poderes do Cthulhu podemos citar imortalidade, criar vidas, no caso os Cthulhus, manipulação mental, manipulação da loucura, autorreconstrução, uma regeneração total, telepatia, alteração do próprio tamanho e fisiologia divina, o que concede uma série de habilidades muito poderosas. E isso é porque pouco sabemos dos poderes do Cthulhu, visto que desde que a humanidade existe, ele está hibernando. Só vamos saber seu verdadeiro poder no Apocalipse. E se houvesse uma batalha entre esses monstros? Quem você acha que sairia como vencedor? Qual você acha o mais poderoso? Comente e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para ter mais conteúdos como esse. Conto com o apoio de vocês e até a próxima!